Bruno Toledo para a chamada dos senhores deputados. O projeto do Chico Tenório está aqui? Dez deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado Paulo Dantas que faça leitura da ata da sessão anterior. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2022, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Ângela Garrote, ocupando a presidência, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Bruno Toledo, Antônio Albuquerque, Cabo Bebeto, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro e Ronaldo Medeiros. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas a ata da sessão ordinária anterior e da terceira sessão extraordinária do dia 10 de 3 de 2022. O senhor deputado Francisco Tenório solicita a suspensão da sessão para entendimento de liderança. A senhora presidente defere o pedido. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinário número 830 de 2022, de autoria da deputada Jó Pereira, que institui e define as diretrizes da política estadual de prevenção, acolhimento, acompanhamento e busca de pessoas desaparecidas em Alagoas, da outras providências. O projeto foi encaminhado à segunda e à nona comissão. Projeto de lei ordinário número 852 de 2022, de autoria do deputado Antônio Albuquerque, veda a instalação de banheiros denominados multigênero ou unissex em repartições públicas e estabelecimentos comerciais do estado de Alagoas. O projeto foi encaminhado para a segunda e sétima comissões. Projeto de resolução número 94 de 2022, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, concede a comenda de Valdo Suruagi à senhora Maria Amélia Calheiros Santos. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Esgotada a matéria do expediente, não havendo oradores na hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar, aprovadas em turno único as indicações de número 1237 de 21, 1241, 1244 e 1246 de 22. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores em explicações pessoais, a senhora presidente, deputada Ângela Garrote, convoca os membros das comissões temáticas da Casa para analisarem os projetos que beneficiam servidores públicos, ao tempo em que convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente. Nada. É o que... Pronto. Em discussão, ata lida pelo deputado Paulo Dantas. Não havendo quem queira discutir, considero aprovado o deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente da sessão. Agora não. Projeto de lei ordinária 829 de 2022, da deputada Jó Pereira, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de fotografias e informações de menores desaparecidos nas contas de água, de energia e telefone do estado de Alagoas e das outras providências.
Emenda modificativa número 3 de 2022, de autor deputado Cabo Bebeto, propõe modificação ao artigo 60 do PL 816 de 2022 e da outras providências. Indicação de número 1257 de 2022, autor Ronaldo Medeiros. Propõe que o Poder Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, CETRAND, inclua o povoado de Quandu no programa de pavimentação asfáltica intitulado Minha Cidade Linda. Indicação de número 1258 de 2022, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros. Apelo para que sejam enviados esforços por parte do Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, no sentido de construir um centro para a prática de esporte do município de Inhapi, Alagoas. Requerimento de número 988 de 2022, autor, deputado João Pereira, requer à mesa, na forma regimental, o arquivamento do projeto de resolução de número 637 de 2021. Projeto de Lei Ordinária 856 de 2022, autor, Poder Executivo Estadual, mensagem de número 29 de 2022, referente ao projeto de lei que altera a estrutura da carreira dos delegados de Polícia Civil do Estado de Alagoas, PCAL, fixa a tabela de subsídio e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 855 de 2022, do autor, Poder Executivo Estadual, mensagem número 28 de 2022, referente ao projeto de lei que altera a Lei Estadual de número 6907, de 3 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a carreira dos profissionais de educação do Poder Executivo de Alagoas e da outras providências. Parecer número 1308 de 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 130 de 2022, deputado Paulo Dantas é o autor. Parecer pela aprovação da PEC de número 91 de 2021, na forma substitutivo presente. Parecer 1298 de 2022 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 343 de 2022, deputado Paulo Dantas é o autor. Parecer pela aprovação do projeto. Parecer número 1293 de 2022, processo de número 339 de 2022, deputado Paulo Dantas, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Parecer pela aprovação do projeto. Processo número 1304 de 2022. Da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento
e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, parecer número 340, 2022, de autoria do deputado Paulo Dantas. Parecer pela aprovação do projeto de lei de número 8452, 2022. Parecer 1297, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Deputado Paulo Dantas é o relator. Relatório é pela aprovação do projeto de lei 844, 2022. Parecer número 309, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Deputado Paulo Dantas é o autor. Parecer pela aprovação do projeto de lei 843, 2022. Parecer número 1307, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e da 7ª Comissão de Administração da Relação do Trabalho, de Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Deputado Paulo Dantas é o relator. E o parecer é pela aprovação do presente projeto de lei. Parecer número 1310, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 334, 2022, deputado Paulo Dantas é o autor. E o parecer é pela aprovação do projeto de lei 840, 2022. Parecer número 1302, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 333, 2022, Paulo Dantas é o relator. E o parecer é pela aprovação do presente projeto de lei. Parecer 1292, de 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 332, de 2022, deputado Paulo Dantas é o relator. E o relatório é pela aprovação do projeto de lei. Parecer número 1301, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, de Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 331, 2022, relator, deputado Paulo Dantas. E o relatório é pela aprovação do projeto de lei 837, 2022. Parecer número 1305, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 330, 2022, relator, deputado Paulo Dantas. E o relatório é pela aprovação do presente projeto de lei. Parecer número 1300, 2022, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 329 de 2022, autor, relator,
é o deputado Paulo Dantas e o relatório é pela aprovação do projeto de lei 835 de 2022. Parecer número 1296 de 2022 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, processo número 328 de 2022, relator, deputado Paulo Dantas. E o relatório é pela aprovação do projeto de lei 833 de 2022. Parecer número 1312 de 2022 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 326 de 2022, relator, deputado Paulo Dantas, e o relatório é pela aprovação do projeto de lei 832 de 2022. Parecer número 1311 de 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça, Redação e da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 325 de 2022, deputado Paulo Dantas é o relator. E o relatório é pela aprovação do projeto de lei de número 831 de 2022. Parecer de número 1314 de 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 347 de 2022, deputado Paulo Dantas é o relator. Parecer pela aprovação do presente projeto de lei com emenda e anexo. Parecer número 1294 de 2022 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo número 344 de 2022, deputado Paulo Dantas é o relator. E o relatório é pela aprovação do projeto de lei 850 de 2022 com emenda em anexo. Parecer número 1302 de 2022 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, processo número 342 de 2022, relator, deputado Paulo Dantas. E o parecer pela aprovação do projeto de lei 848 de 2022 com emenda em anexo. Parecer de número 1295 de 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho e Defesa do Consumidor e do Contribuinte, processo número 341 de 2022, relator, deputado Paulo Dantas. E o relatório é pela aprovação do projeto de lei 847 de 2022, com emendas. Parecer número 1313 de 2022. Da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia
e da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Processo de número 835/2022. Deputado relator Paulo Dantas. E o relatório é pela aprovação do projeto de lei de número 841 de 2022, com emendas. Viu, deputado Bebeto? Parecer de número 1313 de 2022. É o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. Parecer 1308/2022 da 2ª Comissão de Constituição e Justiça. Relator deputado Paulo Dantas, encontros na comissão para análise do parecer da proposta de emenda constitucional PEC 91/2021, de iniciativa do Governo do Estado, encaminhada à Casa Legislativa através da mensagem 77/2021, que altera o inciso 16 do artigo 49 da Constituição Estadual do Estado de Alagoas. O parecer é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Chique. Parecer 1293/2022 da 2ª Comissão, conjunta com a 3ª Comissão e 7ª Comissão. Trata do projeto de lei número 846/2022, de origem do Poder Executivo Estadual, encaminhado a esta Casa Legislativa através da mensagem número 10/2022, que dispõe sobre o reajuste do subsídio dos profissionais do Magistério Público Estadual e da outras providências. O parecer é pela aprovação do projeto de lei. Em discussão? Encerra a discussão, colocou em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1298/2022 da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, em conjunta com a 7ª e 3ª Comissão. Deputado Paulo Dantas é o relator. Trata do projeto de lei número 849/2022, de origem do Poder Executivo Estadual, que dispõe sobre a concessão de bolsa qualificação para os servidores da Perícia Oficial do Estado de Alagoas e da outras providências. O parecer é pela aprovação do presente projeto. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1304/2022 da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a 3ª e 7ª Comissões. Trata do projeto de lei número 845/2022, de iniciativa do Governo do Estado, encaminhado a esta Casa Legislativa através da mensagem número 21/2022, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais de nível superior do Estado de Alagoas e da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1297/2022 da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 3ª e 7ª Comissões. Trata do projeto de lei número 844/2022, de iniciativa do Governo, encaminhado a esta Casa Legislativa através da mensagem número 20. Altera a Lei Estadual número 6.251, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais de nível elementar do Estado de Alagoas e da outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1309/2022 da 2ª Comissão, conjunta com a 3ª e 7ª Comissões. Trata do projeto de lei número 843/2022, de iniciativa do Governo do Estado, encaminhado a esta Casa Legislativa através da mensagem número 18. Dispõe sobre a reestruturação
da carreira dos profissionais de nível médio do Estado de Alagoas e da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1307, 2022, da segunda comissão, terceira e sétima comissões. Projeto de lei número 842, 2022, dispõe sobre a reestruturação da carreira de médico no âmbito da administração direta, autárquica e funcional do Estado de Alagoas e da outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1302, 2022, da segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei número 839, 2022, iniciativa do Governo do Estado de Alagoas, dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais do Instituto do Departamento de Estradas de Rodagem, DR, e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1310, 2022, da segunda comissão, terceira, sétima comissões. Projeto de lei número 840, 2022, dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais de engenharia e arquitetura do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1292, 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, e da sétima Comissão de Administração. Trata do projeto de lei número 838, 2022, iniciativa do Governo do Estado, encaminhada pela mensagem número 14, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Alagoas e da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1301, 2022, da segunda Comissão de Constituição e Justiça, terceira e sétima comissões. Trata do projeto de lei 837, 2022, dispõe sobre a reestruturação da carreira de assistência à saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Estado de Alagoas e da outras providências. IPASEAL. Parecer pela aprovação da matéria. Em votação. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1305, 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e sétima Comissão de Administração, Relação e etc. Trata do projeto de lei número 836, 2022, iniciativa do Governo do Estado, encaminhada desta Casa Legislativa através da mensagem número 9, 2022, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1300, 2022, a segunda, terceira e sétima comissões. Trata do projeto de lei número 835, 2022, de iniciativa do Governo do Estado, encaminhada desta Casa Legislativa através da mensagem número 8, dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais do Instituto do Meio Ambiente, IMA, e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1296, 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia. Projeto de lei número 833, 2022, iniciativa do Governo do Estado, encaminhada a esta Casa,
pela mensagem número 7, dispõe sobre a reestruturação das carreiras dos profissionais de economia do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas, criada pela Lei Estadual número 6.593, de 13 de abril de 2005, da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1312/2022 da segunda Comissão de Constituição, Justiça, terceira e sétima comissões. Projeto de lei número 832/2022, de iniciativa do Governo do Estado, caminhada pela mensagem número 6, dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e subsídios do Magistério Superior da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, o CISAL, e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1311/2022 da segunda comissão, terceira e sétima comissões. Projeto de lei 831/2022, encaminhado pela mensagem número 11, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais do Instituto Zumbi dos Palmares, IZP, e da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1314/22. A segunda, terceira e sétima comissão trata do projeto de lei 853/2022, encaminhado pela mensagem número 27. Dispõe sobre a revisão dos subsídios dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e fundações públicas e adota outras providências. O parecer pela aprovação da matéria com as emendas em anexo. Em discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1294/2022 da segunda comissão, terceira e sétima. Trata do projeto de lei 850, a origem governamental, caminhado pela mensagem número 25. Dispõe sobre a alteração da Lei Estadual 6.285, de 23 de janeiro de 2002, que institui a Lei Orgânica do Grupo Ocupacional de Tributação, Finanças e estabeleceu o seu regime jurídico da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria com emenda. Em discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1303/2022 da segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei 848/2022, caminhado pela mensagem 23, dispõe sobre a redenominação da carreira de agentes penitenciários para a carreira de policiais penais, fixa a tabela de subsídio da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria com emenda e anexo. Em discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1295/2022 da segunda Comissão de Constituição e Justiça, terceira e sétima comissões. Projeto de lei 847/2022, enviado pela mensagem 22/2022, que dispõe sobre a reestruturação das carreiras dos profissionais de nível superior, médio e elementar da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, o CISAL, e de outras providências. O parecer pela aprovação da matéria com emendas. Em discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1313/22, segunda, sétima, terceira comissões, lei 841/2022, caminhada pela mensagem número 17, que dispõe sobre a reestruturação das carreiras de técnico superior
da saúde nos regimes de trabalho normal, urgência e emergência do Serviço Social do Poder Executivo do Estado de Alagoas, estrutura as carreiras de técnico superior de apoio à saúde, assistente de serviço de apoio à saúde e auxiliar de serviço de apoio à saúde da outras providências. Em discussão. Parecer pela aprovação da matéria com emendas. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Acabou? Deputado Tarcísio Freire, Vossa Excelência, está escrito a hora do expediente. A tribuna é toda sua. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas deputadas, deputados aqui presentes, funcionários da casa, telespectadores da TV Assembleia, um bom dia a todos. Hoje eu venho à tribuna, senhor presidente, com dois temas. Um deles é falar e dizer da satisfação que eu tenho de estar aqui na Casa Tavares Bastos e sempre aprovando tudo que vem do governo do Estado, tudo que vem para melhorar e beneficiar os colegas militares. E recebi essa semana passada, ontem principalmente, em Arapiraca, alguns veteranos da Briosa, Polícia Militar do Estado de Alagoas, fazendo uma solicitação a mim. Eu dizia que hoje ia estar na Casa Tavares Bastos e ia fazer isso direto da tribuna, onde é quase unânime, senhor presidente, quase que é unânime, esse desconto que é feito dos contra-cheques dos veteranos, que eu também sou um veterano, estou na reserva remunerada, e já iniciei no prejuízo, que eu só recebo 22 dias, que eu acho até um erro, é desproporcional você fazer um concurso, passar 20 e tantos anos na Briosa, e quando você ganha um cargo eletivo, vai para a reserva com os dias, onde a Polícia Civil, nada tem um contra, sai candidato, ganha eleição, volta e não perde nada. Mas nós temos um regimento que é um pouco omisso e temos que aceitar. De forma que os veteranos que eu apoio, e outros colegas também aqui, deputados, estão apoiando, o Cabo Bebeto principalmente, eles só querem que seja feito os descontos do governo do Estado a partir do teto previdenciário. E está mais do que correto. Não é justo tanto desconto. Então, os veteranos podem contar com o apoio de Tarcísio Freire, e o que for, e o que tiver nessa Casa Tavares Bastos, que dependa de mim para beneficiar os colegas policiais militares, vai sempre contar comigo. Como eu sempre tenho falado, o policial militar que vem honrando sempre o seu compromisso constitucional, sempre honrando rigorosamente seu compromisso constitucional com a Briosa, e os nossos governantes sempre diferente com a necessidade nossa, que eu estou na reserva, mas também sou um policial militar com muito orgulho. Esse é um tema, já está falado, e os colegas veteranos podem contar com o apoio do jovem CB Freire, diga-se passagem. Outro tema, senhor presidente, é que sexta-feira passada, o nosso presidente, Fernando Collor de Mello, esteve em Arapiraca. E quando o Collor de Mello vai a Arapiraca, ele vai para levar vários investimentos, nunca vai de mão vazia. É um senador que tem prestado um serviço de grande relevância, tem trazido para o nosso Estado muitos recursos.
de forma que é o que nós estamos precisando. E eu fiz aqui um resumo, e vou tentar aqui fazer em 30 segundos. Se vira nos 30. Como todos já me conhecem, também tem um trabalho em Arapiraca, no Complexo Tarcísio Freire, que é um trabalho de grande relevância, e meus colaboradores recebem todos os encargos sociais como é merecido. E eu tenho aqui defendido também, nesta casa, a valorização dos servidores públicos, de uma maneira geral. Uma das minhas bandeiras de trabalho aqui nesta Casa Legislativa é justamente garantir os direitos dos que trabalham para o serviço público. Por isso, neste momento, venho aqui me solidarizar a uma causa dos agentes comunitários de saúde do Estado de Alagoas e de todo o Brasil. Recebi alguns agentes de saúde que me trouxeram uma demanda de duas propostas de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional, que é a PEC 14 e a PEC 22, na qual foi discutida na sexta-feira com mais 2.000 agentes no galpão do Tuta, onde o senhor bem estava presente, onde já está garantido. Palavra do senador Collor de Mello. Já teve a conversa com o deputado Arthur Lira para aprovar essa PEC amanhã, que é dia 16. No Brasil existe mais de 300.000 agentes de saúde e diademias. A função desta classe é atender as famílias na ponta, fazendo a intermediação da saúde pública com o cidadão, uma função de grande importância para a sociedade e o poder público. Podemos afirmar que a saúde básica de atenção primária começa com os agentes comunitários de saúde. No atendimento preliminar, por isso os direitos desta classe precisam ser assegurados. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, repassa cerca de mais de 1 milhão de salários mínimos. Este dinheiro é descontado e chega ainda menor aos agentes de saúde. Nós sabemos a realidade das contas públicas dos municípios, principalmente os menores, que não têm condição alguma de arcar com adicionais como a insalubridade e garantir uma aposentadoria especial para estes trabalhadores. Estes agentes trabalham nas ruas, pegando sol e chuva, lidando com pessoas de diversas doenças que podem ser contagiosas. Os agentes de endemias fazem manipulação de larvícidas e outros produtos químicos para atuar na prevenção de doenças endêmicas. Existe uma necessidade especial de garantir os adicionais trabalhistas nos salários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias. Por isso, o movimento da PEC trata um piso de 2 salários para que a União garanta junto aos municípios o pagamento dos agentes de saúde. Ainda tem outro problema, que a PEC trata, que é a reforma de contratação e a dimensão dos agentes de saúde para garantir estabilidade desta classe. A grande maioria dos agentes são contratados num chamado serviço precarizado, por meio da seleção, por meio de seleção pública. Existe municípios que já fizeram o concurso público para a função, e na PEC 14, o Congresso vai deliberar justamente sobre como garantir a estabilidade dos agentes de saúde e de endemias. Justamente essa PEC 14, que na sexta-feira e no sábado eu liguei para o presidente do partido de Alagoas, que é o presidente Arthur Lira, do Progressista, para que ele colocasse também a PEC 14
já em discussão para regulamentar a situação dos agentes de EMIAS, para efetivar todos eles. Ainda falando em valorização, é muito importante que prefeituras possam garantir equipamentos de proteção individual para os agentes, uniforme de identificação, evitando falsos agentes de saúde que entram na casa das pessoas. Ainda vestimentos com filtro solar, bonés e protetor de pele por causa do trabalho escaldante no sol, andando as ruas das cidades. Valorizar esta classe é colocar a saúde com prioridade no serviço público. Porque eu não tenho dúvida, depois dessa pandemia, desse monstro invisível, o poder público, os governantes, realmente têm que priorizar a vida e a saúde. E os agentes, eles andam em diversas casas, tratando, arriscado de pegar até uma doença. Então não é justo, tantos homens e mulheres, nessa atividade, está mendigando um reajuste de salário. É um dever e obrigação que o governo federal, juntamente com o Estado, entre no entendimento, uma vez que é poder, do governo federal, resolver essa questão. E não tenho dúvida que o presidente, na Câmara Federal, com a capacidade de trabalho que ele tem, ele vai resolver esse problema. E muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tarcísio. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Francisco Tenório, para a verificação de quórum. 22 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Votação em primeiro turno do projeto de lei 773/2021, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas, considera de utilidade pública estadual o Instituto Feitosa. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 763/2021, de autoria do senhor deputado do Ronalça, considera de utilidade pública Central de Movimentos Populares de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei 762/2021, de autoria do senhor deputado do Ronalça, considera de utilidade pública a Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa no Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de lei 748/2021, de autoria da deputada Ângela Garrote, denomina o Centro de Diagnóstico de Imagens como Dr. Gumecindo Tenório Cavalcante Neto e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, projeto de lei 649/2021, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, denomina Praça José Cícero Nogueira, praça situada no Parque Linear da Grota do Cigano, no bairro de Mangabeiras. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do decreto legislativo número 11/2022, de autoria da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprova o nome da senhora Andressa Alves Pedrosa de Araújo Silva para ocupar o cargo de diretor conselheiro executivo da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, ASAL. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única das indicações. Indicação 1235/2021, deputado do Ronalça. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, indicação 1236/2021, deputada Fátima Canuto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1239/2022, deputado Ronaldo Medeiros. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1240/2022, deputado Gilvan Barros Filho. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 11, indicação 1242/2022, de autoria do senhor deputado Breno Albuquerque. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1243/2022, deputada Cibele Moura. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1247/2022, deputado Davi Davino Filho. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Votação única dos requerimentos. Requerimento número 959/2022, deputado Ronaldo Medeiros. Requer a mesa na forma regimental voto de aplausos para os senhores Cabo Ferreira Costa, Soldado Reginaldo, Soldado Almeida, da 1ª Companhia Independente da PM Alagoas, Comando do Policiamento do Interior, pelo ato heróico ocorrido no dia 1º de janeiro de 2022, ao socorrer a vítima e o autor de incêndio no município de Campo Alegre, arriscando suas próprias vidas. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 15. Requerimento número 964/2022, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, requer a mesa na forma regimental solicitar à Secretaria da Educação informação sobre o cumprimento da Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que trata da obrigatoriedade de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas de ensino básico. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 16, requerimento número 967/2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça, requer a mesa na forma regimental, moção de aplausos aos respectivos policiais militares, Cabo Rodrigo de Araújo Lima e Soldado Geraldo Ferreira da Silva Júnior, pelos serviços prestados aos municípios de Porto Calvo. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 17. Discussão em segundo turno do projeto de lei 600/2018, de autoria da senhora, então, deputada Thaís Guedes, considera de utilidade pública a Associação em Busca de Sorrisos. Em discussão. Encerra a discussão. Item 18. Retorno da discussão do projeto de lei 993/2021, de autoria do Tribunal de Contas, extingue e cria cargos de provimento efetivo de provimento em comissão. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas reorganiza a estrutura do seu quadro de pessoal e dá outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Superada a nossa ordem do dia. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo parlamentares que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Comunico que amanhã teremos apreciação. Como é o nome, Chico? Da PEC? Não, da PEC 91, em sessão extraordinária, a ser convocada no Diário Oficial. Então, teremos amanhã 2 sessões, a sessão ordinária e a sessão extraordinária. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.